Ora bem, isto vai ser um... Eu vou fazer um novo vídeo sobre o vídeo anterior que se chama Sala de Mandarim. Mas neste caso eu vou chamar isto Ponte. Aulas de Mandarim. E isto porquê? Porque, antes de tudo, a escola de aulas de Mandarim que eu fui chama-se Ponte da China. Escola de Mandarim do Porto, que supostamente é uma escola de mandarim que, pronto, em que a pessoa responsável pela escola já exerce, como é que eu ia dizer, um papel na escola há cerca de 2 anos, creio eu, se não me falha a memória. Isto porque há uma coisa que eu esqueci-me, que eu achei a coisa mais deliciosa do dia. É que quando eu fui a esta escola e eu fui um bocadinho cedo. Às vezes tenho uma panca de ir quase 1 hora antes. E, entretanto, pronto, o que é que eu andei lá à procura para ver onde é que era, etc. E encontrei um casal de um rapaz que deveria ser, vou considerar, japonês, com outra rapariga que seria portuguesa. Eu pergunto-lhes, olha, onde é que é a escola? Porque ali havia para aí 3 escolas, ou 3 portas ali, e eu estava meio confuso, estava tudo fechado. E eu disse-lhe, olha, ele perguntou-me, mas para que é que era? Eu disse-lhe, olha, uma aula de mandarim. Ah, então onde deve ser aí? Deve ser no outro lado. É no outro lado, aí não. Eu fui, estranho. Ok, vou tentar. Entretanto, estava a ir embora, para ver onde é que era o outro lado, e aparece uma rapariga que entra, que era a professora. Eu, então afinal já não é do outro lado, é aqui. Entretanto, começo a falar com a professora e ela diz-me que há escolas, hora de mandarim, hora de japonês, que estão no mesmo espaço. E eu quase que lhe dei os parabéns, quase como, não é? Tipo, na associação de compararmos a história da China e o Japão, porque, se não me engano, o Japão é de Malta, que eram tipo os militares e afins, ou marinheiros, que lhes disseram, olha, vai por ali à frente e se encontrares alguma coisa, volta e diz-nos. Era o único papel deles. Entretanto, chegaram lá e ficaram, não voltaram. E então, como não voltaram, a China considerou aquilo uma falta de honra e, pronto, passaram mais de 5.000 anos com uma espécie de incómodo interno sobre 2 nacionalidades que têm origem na mesma. E aqui em Portugal existem pelo menos uma escola pública, não é? que serve como escola de outras 2 escolas que tenham um passado que não podem, ou que dificilmente produzem, portanto, esta abertura territorial, não é? Nas mesmas funções. Pronto, eu achei isso delicioso, porque é das coisas mais deliciosas que eu considero, não é? Eu considero. Entretanto, pronto, o resto vai ser igual, mas no fundo, pronto, já passaram umas horas, por isso, pronto, já é mais fácil. Quer dizer, é mais fácil, não é? É a mesma coisa. Antes, eles lá na China, eles têm uma coisa que é o Pinyin. E o Pinyin são simplesmente variações de nota. Portanto, variações de nota. Se eu não me engano, eu já estou aqui meio perdido.
eu também fiz umas notas assim meio esquisitas. Estava lá uma rapariga na aula que foi super delicada e deu-me um papel e um lápis para eu fazer aqui umas notas. Estava a chover à brava e não ia levar um caderno debaixo do braço. Chegava lá e tinha tipo uma papa de papel. Ainda bem que foram para lá malta com carro e afins e pronto. E conseguiram-me safar esse detalhe, porreirinho. Pronto. Então, segundo, antes de mais, eles têm tipo quadrados, não é? Lá os miudinhos e não sei o quê vão praticando como escrever caracteres em quadrados e portanto cada quadrado é um caractere. E esses caracteres são pitográficos, isto é, podem ser... É um exercício difícil, mas podem ser comparados com uma expressão na realidade e com o caractere. E depois, digamos que numa espécie de evolução do caractere, entre a expressão original e o caractere, existir uma facilidade de comparar e, portanto, ir ao encontro do significado do caractere via essa mesma comparação. Okay? Que é fixe. Faz um bocado bem ao encontro um bocadinho do que é a arte e ao mesmo tempo a necessidade de usarmos o cérebro. Que é bom. Outra coisa curiosa é que eles não usam masculinos nem femininos. Não há nem masculinos nem femininos, portanto, na situação de referir algo que seja masculino ou feminino, eles próprios têm uma certa dificuldade em expressar. Okay? Mais. Depois têm pelo menos 4 variações de vogais. Pronto. E as variações são, por exemplo, com o A, com a letra A. Por exemplo, é o A com uma linha em cima, que é A. Não, é A. Ok. E depois é A, com que é um acento tipo agudo. Depois um U, tipo um U por cima, né? Dá a noção da curvatura da própria vocal, portanto, né? Assim. E depois um acento grave, que é tipo um A. E faz um corte à própria expressão do A. E depois isto é curioso, porque é tipo com um M à frente, um prefixo ao A com uma linha por cima, Ma, quer dizer mãe. E isso é interessante porque eu passei a minha vida sempre a falar com a dirigir-me à minha mãe de Ma. É isso. Eu sempre me dirigia à minha mãe dizendo Ma ou Pá, que é para o meu pai. Tipo, claro que pronto, depois eu evoluí essa linguagem, mas durante muitos anos eu usei isso, eu lembro-me disso e pronto, achei uma piada sobre isso. E depois, se fosse Ma, portanto, com aquela curvatura, não é? Com a curvatura, com essa curvatura sonora, não é? Já quer dizer cavalo, por exemplo. Portanto, em princípio, depois isto um gajo tem que memorizar, mais nada, incluindo os caracteres. Também aquilo, segundo lá a professora falou, 2000 caracteres. Isto tem que memorizar muita coisa. Jesus. Ora, depois estivemos a ver os Os. Não, e os Us. Os Us. É que os Us é U com 2 pontos
Até quer dizer é o tal que é curioso. Pronto. E o I, não é? Era o I. Pronto, já não me recordo. Já aqui eu. Isto já apanhou água, mas pronto. O papel só apanhou água um bocadinho, portanto já. Esta parte já fugiu. Pronto. Entretanto, existe o xexe, quer dizer obrigado. Pronto. O Jaijan, quer dizer adeus. O tchau, que quer dizer eu chamo. Eles não têm o que a professora chamava de refletivo, que é eu chamo-me. Portanto, para referenciar o nome associado a mim. Portanto, é quase. Isso também acaba por ser difícil alguém dizer, não é? Porque eu posso dizer eu chamo a Maria e eu chamo o Oscar. E pronto, depois ali existe, até para isso existe um exercício de usar o cérebro. O que é bom. É das coisas que mais gosto, não é? E, em princípio as coisas não são totalmente explícitas, o pessoal é que tem que usar o cérebro. Parece-me bem. Isto é que devia haver aqui na escola, para o pessoal começar a usar o cérebro. Não. Ana, que mais? Aquelas curiosidades deliciosas, que é Portugal, o significado de Portugal é o canto das uvas. Portanto, o canto das uvas lá está. Faz parte da história, faz parte da ligação cultural, faz parte da ligação também ao nível, como é que se diz? Industrial, negócios, né? E de interesses na produção de coisas que ambos os países, né, consomem e que gostam de consumir. Mas, coisa bonita. Tanto, por exemplo, como é que era? Changguo, que é China. Jiangguo. E pronto, isto quer dizer país do meio. Ela até referiu uma coisa engraçada, que era que durante muitos séculos a China considerava-se o centro do mundo. Eu até lhe fiz um comentário que, pronto, é um bom princípio de solipsismo. Que é bom. De algum modo, não é? É falso, mas é bom. Perdura uma certa originalidade, na qual, a partir do momento que deixamos de assumir que o solipsismo é importante, começamos a assumir o que é o além da singularidade. E pronto, e a singularidade perde-se. Interessante, não é? Há coisas interessantíssimas sobre isso, e eu pronto. A minha panca é filosofia e tal, pronto. E isto é interessante. Depois, um gajo pode dizer, tipo, eu sou português. Portanto, um gajo tem que dizer wo che putauya jin. Pronto. Isto é meio esquisito. Não é? Wo san Wukong. Wukong. Esqueci-me como é que se dizia Kong. Portanto, podia dizer Sun. Também esqueci-me como é que se dizia Sun, que é o Sol. Né? Sol Wukong. Que é, sou eu. Né? Que é, pronto, a minha ilusão. Eu é que estou maluquinho. E portanto posso dizer eu,
que é o O. Depois o ser, que é o X, mas tem um I à frente, mas não é pronunciado. Putauia, que é Portugal. E o Jan, que é o Ren, que eu também esqueci-me de apontar o que é. Há certas coisas que convém apontar, porque senão depois nada faz sentido. E portanto, o que eu aconselho para a malta que gosta destas coisinhas, façam um favor de falar ali com a ponte da China, que no fundo é ir para a China dentro, sem sair de Portugal, não é? Portanto, as aulas são na escola primária da Torrinha, que não fica propriamente na Rua da Torrinha, fica numa das transversais da Rua da Torrinha, mas pronto, está tudo bem. Quem tem boca vai a Roma e lá há de lá chegar. E pronto, e bem-vindos a um novo ciclo, não é? Este é o ano do macaco de metal. Este é o ano do rato de metal. E eu sou o macaco de metal. A dar continuidade a este ciclo que se repete. É assim. Logo.